Seguindo nossa cobertura por aqui a respeito da libertação dos reféns, nós vamos conversar com o professor de Relações Internacionais, com a professora, melhor falando, de Relações Internacionais da ISPM, a Denilde Roshacker, que fala conosco ao vivo aqui na programação mais uma vez. A professora que nós já nos encontramos aí durante inúmeras vezes ao longo destes 15 meses, né, professora? E muito bom ter a senhora por aqui. E gostaríamos de saber, então, como que você está analisando nessas novas fases do acordo, este cumprimento, mas também uma subida de tom por parte do porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Um bom dia para a senhora, seja muito bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Olha, parte aí também das dúvidas, né, que se tem sobre o acordo e as incertezas que rondam se de fato vai ser cumprido e se vai chegar nas fases, né, que a gente está na primeira fase do acordo, né, que envolve uma série de ações além da libertação dos reféns dessa fase, né, das 33 pessoas, também envolve a retirada de Israel da faixa de Gaza em alguns pontos, o retorno dos palestinos de Gaza para as regiões e para as casas. Então você tem várias fases dentro desta fase, né, antes de ir para a próxima, que seria aí um avanço. Do lado israelense, há uma grande desconfiança com relação ao próprio Hamas. A gente viu atrasos, viu também certa dificuldade em apresentar os nomes que seriam libertados. Então, são uma série de fatores que levam o próprio processo e deixam dúvidas. E uma alta desconfiança também do lado do Hamas e do lado palestino, o quanto Israel vai cumprir o que está sendo colocado. E aí a preocupação do Hamas do lado deles ao retorno dos prisioneiros, mas também as ações de Israel dentro do território. Então, acho que isso torna essas incertezas. E o aumento de tom é referente à própria outra situação, que é a questão do Líbano, mas também a percepção de que o Hamas tem usado essa fase já para demonstrar força, para demonstrar que está no comando. Então, Israel também muda o tom para mostrar que também é forte e que também está no comando do processo. Então, acho que esse aqui é aquele momento delicado de qualquer acordo de cessar-fogo em que as partes estão testando seus limites e os limites do outro. Professora, a gente viu mais cedo também, né, ao vivo aqui na programação da CNN Brasil, a entrega destas reféns para a Cruz Vermelha Internacional. Só que diferente do que nós tivemos na semana passada, quando houve até um certo tumulto no momento da entrega entre os carros, houve uma organização bem melhor, dá para dizer assim, e até um palco foi formado. Eu fiz essa pergunta ao professor Sidney Leite mais cedo também e faço para a senhora o que essa simbologia de organizar um palco para mostrar as reféns, mostrar os militantes fortemente armados um ao lado do outro, o que isso pode significar neste ponto da guerra? Primeiro, o Hamas quis mostrar força, né? Mostrar que ele está no controle, que não foi destruído, que ainda tem capacidade de ação, que tem o conjunto aí de militantes e atuantes dentro do próprio Hamas, né? E por isso também o aumento de tom de Israel, usou aí todos os recursos simbólicos, e acho que um fator é que as 4 reféns liberadas são soldadas, então eles quiseram sinalizar que estavam liberadas
liberando as pessoas ligadas às forças militares israelenses, né, para mostrar que não são civis, então também aqui um outro elemento, mas basicamente quiseram mostrar que já estão se organizando, que já têm capacidade de articulação e estão já dominando a faixa de Gaza, tá? Que não estão mais sobre o domínio israelense. Isso coloca o outro lado, que é como Israel vai lidar com essa situação e principalmente que a segunda fase envolve a saída de Israel da faixa de Gaza, então coloca também dúvida se essa segunda fase de fato vai acontecer e Israel vai deixar o Hamas assumindo de fato esse controle. Então aqui a sinalização de força, de organização, de capacidade e de que eles que estão no comando. Tem também, do outro lado, a percepção de como Israel vai reagir nas próximas horas a esse processo. Então, novamente, a gente volta para as incertezas do próprio processo de construção aí de uma paz, mesmo que não de um cessar-fogo entre os dois grupos, né? Entre Israel, o país e o próprio Hamas. Com o histórico que a gente observa durante esses 15 meses de conflito, seria esse talvez o estopim para que Israel pudesse furar esse acordo de cessar-fogo? A senhora vê chances em isso acontecer nas próximas horas? A pressão em Israel para a libertação dos reféns é muito forte, né? Esse é o fator que tem colocado aí o governo Netanyahu numa situação de muita pressão interna e mesmo os grupos que não apoiam a situação e não apoiam o governo vem pressionando nessa direção. E os grupos que apoiam o próprio governo que não concordam com os termos do acordo de paz entendem que essa é um ponto crucial. Então, tendo isso como fator, exceto se o Hamas tiver alguma ação do campo militar que tenha algum tipo de ação de fato ou contra as tropas israelenses que estão na faixa de Gaza ou com relação aos próprios reféns que ainda estão sob o domínio do Hamas, é difícil que eles não cumpram ou que Israel tenha aí uma ação diferente. Mas é uma situação muito tênue. A gente vê aqui no Líbano, né, com a questão do Hezbollah, Israel já reafirmou que não vai cumprir o que estava acordado. Então, exatamente porque entende que ainda tem uma força e uma entrega de armas para o Hamas, então isso também entra nesse jogo estratégico. Mas a pressão sobre o governo israelense com relação aos reféns é muito forte. Então isso pode ser aí um fator e que o próprio Hamas sabe que essa é uma das fraquezas do governo Netanyahu. Nós conversamos com a professora de Relações Internacionais da ISPM, Denilde Holzhacker. Muito obrigado pela sua participação aqui, professora, mais uma vez durante esses 15 meses de guerra. Obrigado pela sua companhia aqui também por ter nos ajudado a entender este patamar da guerra. Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Um ótimo dia, senhora, também.